Porque Cristo adora. Há uma razão. Jó só faz isso porque tem interesse pessoal. Diga interesse pessoal. Deus, o Senhor está se fazendo de inocente? Ou o Senhor é inocente? Jó o ama como as crianças amam um sorveteiro. Jó o ama, Senhor, como o cachorrinho ama seu dono. Dá comida, olha o rabinho, balança. Senhor, é por isso. Vocês estão entendendo, gente, o que eu estou falando? Que esse é o ponto da mensagem. É o argumento, é a pergunta que está no ar, que não quer se calar, e que a gente vai ter que se perguntar nessa noite. Hoje, inclusive, tem muito disso. Hoje é uma pergunta que está em todos os meios, sabe? Tem um livro novo, famosíssimo, de um cara chamado Richard Dawkins. O livro se chama O Gene Egoísta. Pode ir lá e comprar. Basicamente, ele fala o seguinte: que não existe nada além da força humana de sobreviver. Basicamente é isso. Nós estamos aqui só querendo sobreviver. Mas qual é a resposta de Deus para Satanás em relação a isso? Deus falou: olha, existe algo mais profundo no ser humano do que simplesmente sobreviver. Porque existe algo no meu ser que é simplesmente dar o que é necessário. A resposta de Deus a essa filosofia satânica, essa voz satânica, é dizer: olha, há algo pelo qual você se sacrifica. Há algo além do que suprir suas necessidades. Isso está no âmago do ser humano, porque isso está no meu âmago. Por isso, o meu ponto 2, talvez seja o ponto mais importante nessa noite para nós aplicarmos, é o seguinte: interessa como respondemos ao sofrimento. Vamos falar bem forte? Interessa como respondemos ao sofrimento. Todos vamos passar por luz. Alguns de vocês estão passando agora. Estão no meio da cidade de luz. Deixa eu dizer algo para você. Interessa como você responde ao sofrimento. Interessa como você está respondendo esse sofrimento pelo qual você está passando. Olha, há interesses cósmicos em jogo. Há consequências eternas no trato. Diz a Bíblia em Jó capítulo 2, versículo 7: saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos desde a planta do pé até o alto da cabeça. Olha o versículo 8: Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Que dor, que ironia. A vida é cheia de ironias. O homem mais conhecido da face da terra, pela sua bondade, a sua riqueza, agora é conhecido como o homem mais miserável, em condições mais precárias, o homem mais derrotado da face da terra. Jó 2:9. E a mulher de Jó disse: olha que interessante que a esposa dele disse, vamos ver juntos: você ainda continua sendo bom? Amaldiçoe a Deus e morre. Gente, eu tenho uma leve desconfiança que não foram palavras de encorajamento. Não me pareceu encorajamento. Acho que essa palavra não me levantaria, sabe, Pedro? A Flávia chegar e falar: amaldiçoe e morre. Mas, gente, eu sempre fiquei chateado com a senhora Jó, sabe? Senhora Jó, mas a senhora Jó, para pensar, gente, ela perdeu tudo também, né? Perdeu os filhos. E ela agora tem um marido enfermo que ela vai ter que cuidar. Ele vai morrer e ela vai estar sendo entregue à própria sorte. Naquela época não tinha nada, nem INSS, nada que pudesse garantir a vida dela. Qual será a resposta de Jó?
E agora, será que ele vai segurar a onda? Não só perdeu a grana, a casa, a poupança, mas agora perdeu a saúde, a esposa. Vamos ver qual é a resposta de Jó? Jó 2, versículo 10. Vamos todos juntos, gente? Se recebemos de Deus as coisas boas, por que não vamos aceitar também as desgraças? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Oh, graças a Deus, gente. Você vai passando por esse livro e você vai falando: Jó, não desiste não, cara. Segura a onda, Jó. Você não está sabendo, cara, mas Satanás está desafiando Deus. Você não está sabendo, Jó, mas tem alguma coisa maior acontecendo. Interessante que aqui diz que em tudo isso não pecou Jó, agora com os lábios, né? Lá no capítulo 1 falou que ele não pecou. Aí agora ele não pecou com os lábios. Eu acho que a mulher de Jó falou alguma coisa que Jó queria verbalizar, né? Estava passando na cabeça de Jó. A história continua. E agora aparecem algumas figuras interessantíssimas. Você tem que ler esse livro em casa. Aparecem os amigos de Jó. Até a gente fala: esse cara é amigo de Jó. Ele nem sabe o que está falando, né? Você vai entender nessa noite o que significa a frase os amigos de Jó. Eles aparecem, olha o versículo 2, capítulo 2, versículo 11, você está acompanhando aí. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo esse mal que lhe sobreviera, chegaram cada um no seu lugar. Ele faz o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o flamenguista, ou quer dizer, o naamatita, parece. E combinaram ir juntamente quando esse dele e consolá-lo. Os amigos decidem se juntar nessa jornada, gente. Decidem visitar para consolar. E o verso que fala: nós vamos lá nos juntar a ele em sofrimento, é um verso que no original hebraico expressa movimento físico. Sabe quando você pega alguém que está sofrendo tanto, você balança, a mãe balança o filho, ou você abraça o amigo, você se movimenta até, porque a dor sabe que vai ser grande. É isso, esses 3 amigos se levantam. Olha o versículo 12 do capítulo 2. De longe eles não reconheceram Jó. A situação era tão ruim que eles não reconheceram. Mas depois, quando viram que era Jó, começaram a chorar e a gritar. Em sinal de tristeza, rasgaram as suas roupas e jogaram pó para o ar e sobre a cabeça. Vocês me conhecem, né, gente? Eu sou do tipo encorajar, né? Gosto dessa coisa de levantar o ânimo. Se um dia eu for visitar você, ao invés de trazer uma palavra de alegria, de ânimo, eu começar a chorar, você sabe que a situação está bem horrível. Não é verdade? Você vai saber que sua situação está ruim. E as situações assim, né, gente? A gente sai de casa, se arruma, aquela vontade de dar uma boa palavra, mas chega, quando olha o sujeito, você chora. Você chora. Porque a situação é muito ruim. Diz a palavra de Deus que eles choraram, sabe quanto tempo? Quem chuta aí? Quantas horas? Quem acha que foi mais de um dia? Levanta a mão. Menos de um dia. Mais de 3 dias. Mais de 5 dias. 7 dias. Eles choraram. E não falaram nada. Obrigado, querido. Muito obrigado. 7 dias. Diga 7 dias. Esse exemplo foi tão forte na vida de Jó e tão impactante para o povo de Deus, que criou-se uma tradição chamada Shivá, que significa 7. Se chorar durante 7 dias, quando alguma catástrofe acontece. Possivelmente Paulo tinha isso em mente quando escreveu aos Gálatas, dizendo